E professor, eu tenho uma dúvida, né? Muita gente falou assim, o Putin já perdeu essa guerra. Qual que é a sua visão? Que eu sei que você gosta desse macro aí, né? Você Sim, sim. estuda muito, você é um cara que, pô, pessoal, até sigam lá o professor lá no Instagram, eu marquei ele. Você faz um trabalho sensacional e você sempre tem uma visão muito macro, né? Você não analisa só a árvore, né? Você analisa a floresta toda. E o pessoal falou que o Putin já perdeu essa guerra. Ele já perdeu mesmo? Qual que é a sua visão? Então, a gente precisa entender que a figura do Putin é o que a gente conhece hoje como Rússia. A Rússia, nos seus 400 anos, nunca perdeu uma guerra, ou seja, nunca perdeu um território. Por qual motivo? N motivos. Um deles é que eles proporcionalmente são os países per capita, né? O país com maior riqueza natural do mundo. Água, madeira, ouro, petróleo, gás. Então, o Putin deve perder a guerra. Eu até torço para que isso aconteça. Se isso acontecer, ele provavelmente vai cair do prédio, igual. É, igual os oligarcas russos, né? Isso, É vai. sempre assim, né? Caiu de tal hotel. Como? É impressionante. Não dá para saber. Vai acontecer isso, mas não quer dizer que a Rússia perdeu. Entendi. Que são coisas completamente diferentes. O golpe feito nessa história de você aumentar a OTAN próximo da Rússia, eles estavam esperando que o Putin fizesse esse movimento. Eles já sabiam? Já sabiam. Tanto que um exército ucraniano muito menor, daqui a pouco eles estavam treinados e armados com armas ocidentais. Sim. Não é que menosprezando e achando que o Putin fez certo. Na invasão, quem invade está sempre errado. Ponto. Mas é aquela história de você ir provocando, provocando para esperar. Por quê? Eu fui só uma vez a Moscou, assim, que na época eu trabalhava com consórcio de exportação, fui. O que eu vi ali não é o que a gente está acostumado aqui no Ocidente. É muito diferente. É uma visão diferente. E o russo realmente acredita que eles nasceram para liderar o mundo. É, eles têm isso daí na. É uma coisa muito louca, assim. Ele acha que a Rússia é o centro do mundo. Tipo, a população é menor, não importa, nós somos o maior país. Ah, mas vocês estão em declínio populacional. Tá, mas a gente tem a maior riqueza. Sabe assim, Sei. ele acredita, assim como há um tempo atrás a gente acreditava que o Brasil era o país do futebol, É verdade. o russo acredita que eles nasceram para liderar o mundo. Eles veem isso desde a época. Não sei se você assistiu aquele seriado dos Vikings, Já, sim. que teve uma parte que um dos irmãos foi lá para a Rússia. Naquela época, os czares da época já acreditavam nisso. Então, a Rússia vai continuar existindo. Eu, honestamente, gostaria que o Putin caísse de um prédio, falando, bom que ele veio aqui me buscar, né? Mas, assim, não acho que ele fez certo. A possibilidade de ele dobrar a aposta e jogar não uma bomba atômica, mas uma bomba suja dentro da Ucrânia é real. Pode acontecer isso daí? Pode acontecer. Se isso acontecer, venda todos os ativos, espera a faca cair. Fique líquido. Fique líquido, porque a iBuff vai estar corretíssimo. Correto. Mas por quê? Porque ele está tomando o território de um outro país. E todo o Ocidente está lutando para que isso pare. Mas assim, era como cutucar onça com vara curta, assim. Mas o pessoal da OTAN tá mandando bastante suprimentos pro pessoal da Ucrânia ali, mas parece que eles não mandam o suficiente, né? Fica mandando em pingadinho. Existe uma certa hipocrisia. Eu dou um exemplo da Alemanha, que é a melhor de todas. A Alemanha era extremamente beneficiada com gás russo. Todos os gasodutos iam para lá
e ela tinha um custo de energia muito mais barato e estava sufocando todas as indústrias dos outros países europeus, Nossa. né? Porque ela recebia, dava uma de que era verde, não sei o Sim. quê. Na verdade, ela recebia gás russo, tinha um custo uma Baixíssimo. mais baixo, e com isso, por isso que a indústria alemã crescia mais do que o resto da indústria europeia. Olha aí. Aí teve a guerra, parou esse processo. Aí você teve a Alemanha voltando a queimar carvão, né? Carvão. E aí ninguém mais fala do verde. É, ninguém fica. Aí aumentou o custo da indústria alemã, mas curiosamente a Alemanha cortou relações com a Rússia. Mas tem dois países, Uzbequistão e Kurdistão, aqueles dois países vizinhos Sei. da Rússia, as exportações alemãs para lá aumentaram em 8.000%. Olha. Eles estão exportando para a Rússia. Eles cortaram coisa nenhuma. É Eles verdade. simplesmente mandam para lá e depois mandam para a Rússia. Então, existe. A gente não pode acreditar. Porque pensa o seguinte: o que o governo alemão. Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele faz. Verdade. Ele obrigava toda a União Europeia a ser verde. Ele era verde por Por causa causa dos russos. do outro, né? Aí o que. Porque era um parceiro comercial muito forte. E destruía a indústria dos outros países. O norte italiano ali sofria muito com a disputa a alemã, porque o custo de energia elétrica era 1/3 do que era na Itália. Você entendeu? O processo Entendi. é mais profundo do que parece. E quando ele corta relações, se ele parasse de exportar para a Rússia, o desemprego na Alemanha dispararia. Então agora eles estão exportando para os satélites russos ali, e Aí eles aí mandam tudo pra Rússia. ele manda em dólar, ele recebe em rublo, faz a triangulação. Então a Europa só está sofrendo tudo isso porque na verdade não existe uma União Europeia. Vale lembrar, ela só é monetária, não é fiscal. Então eu sou completamente contra a invasão russa. Eu sei que na OTAN não tem nenhum santo. Eu sei que o Zelensky, se você pegasse o índice é que agora tiraram a Ucrânia desse índice de países mais corruptos do mundo. Você pega lá de 2020, a, dos países no continente asiático, a Ucrânia era o mais corrupto. Caraca. Sério, professor? E quem que era o presidente? O Zelensky. Zelensky. Você entende? Assim, Entendo. quem sofre é o ucraniano, que imagina quantas famílias perderam tudo, Nossa. mas Uma bagunça, né? né, destrói tudo, né? Se acaba com tudo. Mas vale lembrar quem é o Zelensky, vale lembrar o que é a OTAN, vale lembrar o que é a União Europeia e o que é a Rússia. O Putin só é um reflexo do povo russo. Professor, e o Putin, ele é o homem mais rico do mundo? Eu já vi pessoas falando assim, ó, o homem mais rico do mundo mesmo, hoje em dia, seria o Putin. Com mais poder e mais riquezas. Então, mas é que aí, qual métrica ia usar isso, né? É, eles Eu, usam em questão de poder, porque ele é um pouco a Rússia, né? Ele consegue ter ali não só o poder da Rússia, mas também muito dinheiro. Igual, imagina, quantas contas ele deve ter, né? sim, não, eu não tenho a menor dúvida que ele é extremamente rico, mas eu também não tenho nenhuma dúvida que se ele perder a guerra, ele sabe que É a morte, né? Todo é, ditador, ele sabe que é a perda da... não, e nos russos eles são mais sacanas, né? Porque não é só a morte é a toda a família, né? Lá é assim? Pô, você não sabia, Ué, não. a própria revolução bolchevique, quando acabou com os czares russos, mataram a família É a família inteira. toda. É pra não deixar geração, né? Isso, para você não correr o risco de alguém vir reivindicar o poder. Caramba, não sabia, não. Então, assim, ele sabe que é o tudo ou nada ali. É- Tomara que seja o nada, assim. Mas, Nossa. mas não, o Zelensky não é santo, a OTAN também não. Tem E santinho nessa história, né? não tem, infelizmente não tem. Eu fico com pena da população ucraniana.
Acho que é o único que está sofrendo nessa história toda. Mas ali não tem santo, não.